essa capa é um marco. Essa capa é fantástica. Quantos personagens contemporâneos tem ali? Até o Aleister Crowler, né, tá aí. O Aleister Crowler tá lá. Aleister Crowler tá aí. Tem, se eu não me engano, o Samuel não me lembra, acho que é o Lahiri Mahasai tá na capa também. Antes ainda, quero perguntar, porque vocês têm uma fase muito interessante que é ligada a essa questão do que vocês ouviam. O que vocês ouviam na década de 70 nos programas de rádio? Quais eram os programas assim preferidos de vocês desta época? Lá, eu vou colocar o Aro que já está rindo lá. Não, é porque eu estou rindo porque a minha história, quando eu conto essa história, o Wagner conta igual. Os dois caminhavam lá, cada um no seu mundo. Naquela época, ele lá no Rio, eu aqui em São Paulo, mas nós fazíamos os mesmos discos, as mesmas rádios, Rádio Excelsior, aqui em São Paulo, Rádio Excelsior Difusora, lá no Rio também tinham as rádios que tocavam os rocks progressivos da época, porque era interessante, o Samuel. Na época, na década de 70, 71, 72, em 1970, quem era o top? No number one da Billboard, era os Beatles. Quem derrubou os Beatles do primeiro lugar? O Led Zeppelin. Foi. O Led Zeppelin pegou o primeiro lugar, chegou lá e derrubou os Beatles, pela primeira vez na história dos Beatles. Naquele momento, houve uma mudança completa, era um divisor de águas ali, começava uma nova era dentro da música. Então você encontrava no primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar Genesis, Pink Floyd, Jethro Tull. Isso perdurou por pouco tempo. Quando nós atingimos 1974, se eu não me engano, era Jethro Tull que estava em primeiro lugar, ele é derrubado pelo Elton John. Foi nesse período que aconteceu alguma coisa que então o pop passou a tomar conta liderar as colunas da Billboard, na Cashbox, que era uma outra revista que tinha naquela época, e foi nesse período que a coisa começou também a ter outra mudança. Pois é, aquele momento eu escutava o quê? Yes, Pink Floyd, Genesis, Gentle Giant, Jethro Tull, Budgie, Led Zeppelin, Deep Purple, era todo aquele cabedal que tinha de música muito boa. Então, essas músicas são tão boas, é interessante chamar atenção para que o público hoje perceba isso. Existe uma orquestração de um quarteto de cordas, eu não me lembro o nome agora, de muitas músicas do Led Zeppelin transcrita para um quarteto de cordas, violoncelo, baixo, viola e violino. Todas transcritas como se fossem músicas eruditas. Aí é que você vai ver como elas soam com a característica erudita, é que você percebe a qualidade que tem aquela música. Tá? A própria Orquestra Sinfônica de Londres gravou coisas do Led Zeppelin. Então, quando você ouve com a orquestração, é que você percebe como se aproxima da música clássica e de erudito. Obviamente que ela era tocada no contexto de rock and roll. Então, pega aquela característica de rock, mas a qualidade musical era muito boa. Era isso aí, naquela época eu escutava aqui a Rádio Excelsior, ficava esperando, tinha hora, Samuel, às 5 horas da tarde tocava Kashmir do Led Zeppelin, eu ficava ali do lado do radinho, quando dava 5 horas, ligava o meu gravador para gravar. Samuel, e lá no Rio, era a Rádio Eldopop, na década de 70, no FM, que passava, o Auro conhece o grande Big Boy, que apresentava as bandas de hard rock e de rock progressivo. E o que acontece, Samuel? A partir da década de 60, com a chegada dos Beatles, depois os Rolling Stones, não houve só uma revolução no sentido da música, mas também nos costumes, o impacto na sociedade de então, muito grande. E os Beatles começaram a fazer aquela música, iê, 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 né? Muita música com letrinha do garoto e a moça, era a época. Quando chegou por volta de 1964 para 1965, os Beatles amadureceram o som deles e lançaram um trabalho chamado Revolver, que é um dos melhores trabalhos dos Beatles, e ali o George Harrison, pela primeira vez, coloca cítara numa música ocidental do rock, e a música pegou, os Beatles começaram a inovar, quando foi por volta de 1967 lançaram o Sgt. Pepper, que foi uma revolução
maravilhosa. Em 68, o álbum branco. Por suas vezes, os Rolling Stones, pegando mais a coisa da música negra americana e misturando com a parte inglesa, foram desenvolvendo. E aí, no rock inglês da época, que era o mais forte, surgiram bandas incríveis que o Áureo gosta, eu gosto, Cream, né? The Kinks e tantas bandas da época. E quando chega em 1967, que é um marco, surge o Procol Harum, que lança um trabalho em que tinha bastante teclado, tinha órgão também. Naquela época não tinham sintetizadores modernos, era o órgão, né? O Áureo conhece bem o Hammond, era também depois o Mellotron, os teclados complexos de usar. E o Procol Harum alcança o primeiro lugar em 1967, né? Com aquela música clássica dele, Shade Pale, né? Não lembro o nome total. E isso, então, marca uma ruptura com a parte clássica do rock ali, popular, porque estava dando um toque clássico ali. Outras bandas, como Pink Floyd, na época do Syd Barrett, década de 60, também foram fazendo som, mas ainda bem embrionário. Até quando chega, em 1969, o King Crimson, do Robert Fripp, Greg Lake, grandes músicos, Ian MacDonald, lança um trabalho maravilhoso, que é o primeiro disco do King Crimson, que abre, assim, um portal, vamos chamar musical, com muito Mellotron, muito teclado, e outras bandas que estavam surgindo ali na época, que copiavam os Beatles e os Rolling Stones, começaram a prestar naquele som e começaram a botar teclado, e aí foi surgindo a variação que seria chamada de rock progressivo, né? Que depois viria ao longo da década de 70 com o Yes, o Jethro Tull, o próprio Pink Floyd, já na época do Dark Side of the Moon, o Genesis, o Camel, e isto ali na Inglaterra, porque na Alemanha foram surgindo Tangerine Dream, por exemplo, o Eloy, na Holanda, o Fox, e várias bandas da época. E também, uma coisa que é um marco que o Áureo comentou, em 1968, havia uma banda de grande sucesso no pop inglês, que era o Yardbirds, que tinha tido Eric Clapton na guitarra, uma fase, né? Depois o Jeff Beck e, finalmente, o Jimmy Page. E aí o Yardbirds se desfez e o Jimmy Page tinha um contrato ainda para cumprir de shows da banda, então ele chamou algumas pessoas para montar uma nova banda. Então ele chamou o Robert Plant, convidou para vocal, né? O John Bonham, né? O pessoal chama John Bonham também, e o John Paul Jones, e montaram então o Led Zeppelin, que tinha uma pegada mais pesada. Em 1969 lançou o primeiro trabalho como Led Zeppelin, estourou logo depois o segundo disco, e aí em 1970 o Led Zeppelin desbancou os Beatles da parada, sendo que aquela altura a leva de músicos que surgiu na Inglaterra era esplendorosa. O Áureo citou que o Led Zeppelin tirou os Beatles, mas olha só quem apareceu também, Áureo, o Free, né? O Free arrebentava, All Right Now, que era a música daquela época, o Emerson Lake and Palmer, recém-formado, né? E aí depois, em 71, o Yes, o Genesis, começa a surgir todo um campo musical. Até meados da década de 70, Samuel, as gravadoras davam liberdade para os músicos fazerem músicas grandes, né, conceituais, como o Áureo falou, com temática. E aí começa a surgir aqueles álbuns duplos. E no hard rock, além do Led Zeppelin, o Deep Purple, que também arrebentava no início da década de 70, né? E também, em menor medida, o Black Sabbath, mas na parte pesada. Tudo isso era do contexto. Só que havia também o pop inglês, costurando ali, que também era muito bom. Ainda tinha o Paul McCartney já em carreira solo, né? O Elton John surgindo. O Elton John, no meio da década de 70, era o astro principal, vendia disco pra caramba até chegar em 74 com o Goodbye Yellow Brick Road e tomar conta das paradas totalmente. Então, quando chega por volta de 74, 75, já para 76, o rock progressivo saturou, porque as músicas eram grandes, os músicos eram muito habilidosos, as músicas tinham uma viagem grande, mas o contexto do mundo estava mudando. E a Inglaterra entrou numa crise social. Em 1976 surgiu o movimento punk, que foi quebrando as estruturas da época. Eles odiavam o rock progressivo, detestavam o Yes, o Pink Floyd. Depois surgiu o movimento da discoteca nos Estados Unidos, na mesma época, que pegou o mundo inteiro e que aqui no Brasil chegou muito forte. E aí, passando essa fase, o rock progressivo já não tinha mais espaço, porque não tinha, Samuel, espaço para aquelas músicas grandonas. E aí o pop foi
cada vez mais tomando lugar e foram surgindo outras bandas também boas, mas com a outra vibe. O The Police, o Dire Straits, ainda no finalzinho da década de 70, e quando virou a década de 80, né, surgiu a nova onda do heavy metal com Iron Maiden, né, o Def Leppard também ali, e depois foram surgindo no pop rock inglês o Smiths, o U2, Echo and the Bunnymen, a Psychedelic Furs e várias outras bandas. E aí a década de 80 já meio que achatou um pouco aquelas viagens sonoras com um pop ainda elaborado, foi fluindo até entrar na década de 90 e padronizar o que está até hoje. Aí a música internacional hoje muito previsível, muito padronizada. E aí, no meio da década de 70 em diante, alguns músicos, pegando até carona no rock progressivo, criaram esse som chamado depois de música New Age, né? Que a gente pode falar bastante sobre isso. Tá bom? Tá vendo? Falei para você, Samuel, que ele sabe tudo. Quando ele não tá fora do corpo, ele tá escutando progressivo. Ó, e por falar em músicas longas, o que pode comentar sobre esse CD aqui? Esse aí. Topographic Ocean. Esse é o Tales from Topographic Ocean do Yes. Isso. Foi lançado na virada do ano de 1973 para 1974. Era um álbum duplo. Samuel, as letras do disco baseadas no autobiografia do Paramahansa Yogananda. Disco inteiro. O Yes estava em turnê pelo Japão. O John Anderson e o Steve Howe leram um livro do Yogananda, o Autobiografia de um Yogi, e resolveram musicar os conceitos ali, uma cosmogonia yogi. E aí deu esse disco maravilhoso. Quando ele saiu, o Yes estava no auge, né? Mas esse disco muita gente não entendeu, né? Muita gente até hoje nem considera esse disco porque ele é complexo. Agora, quem gosta do som do Yes e sabe da história, é um dos grandes discos do Yes. Eu cheguei a publicar matéria em revistas de rock sobre o disco, né? Eu também escrevi para algumas revistas, e esse disco aí é um dos grandes trabalhos do Yes. Esse aí é o lado místico da banda Yes, que inclusive quando eles estavam gravando, o Rick Wakeman não foi muito de acordo com o que estava sendo feito, não obstante ele tenha feito o melhor de si. Ele deu o melhor de si, mas ele não aprovava esse disco como algo que pudesse realmente ser um marco, mais um fator de grande sucesso na carreira do Yes, como de fato não foi naquele momento. Mas eu li recentemente, Wagner, que esse disco hoje tem uma procura enorme. Ele hoje ele parece que as pessoas estão começando a entender o que significa esse álbum. E o Rick Wakeman, na época, ele estava meio, Samuel, discordando já do som da banda, porque ele tinha uma carreira paralela. Ele tinha lançado As Seis Esposas do Henry VIII, o Henrique VIII, em 1973, um ano antes do Topographic. E aí, quando ele foi fazer esse trabalho aí, ele não tinha lido o livro, ele não gostava do tema. O Rick Wakeman era meio diferente do resto da banda. Os outros componentes eram vegetarianos e o Rick Wakeman não. Eu me lembro, Áureo, e isso eu vi anos depois num jornal da época, que tiraram uma foto do Rick Wakeman comendo um hambúrguer fora do estúdio. Verdade. Né? E ele dizendo que ele não gostava de comida vegetariana, que os outros membros eram vegetarianos, e já estava em crise até nisso, né? E depois ele sai do Yes e parte para a carreira solo também bem sucedida. Anos depois, em 1976, ele volta e entrou no lugar dele o Patrick Moraes, aí fez aquele outro disco muito bom também, que é o Relayer. O Áureo e também o Wagner citou Sgt. Peppers, e eu trouxe até aqui uma capa aqui para vocês verem. Essa capa é um marco. Essa capa é fantástica. Quantos personagens contemporâneos tem ali? Até o Aleister Crowler, né, tá aí. O Crowler, o Aleister Crowler tá lá. Aleister Crowler tá aí. Tem, se eu não me engano, o Samuel, eu não me lembro, acho que é o Lahiri Mahasai tá na capa também, da Kriya Yoga. Se eu não me lembro. É o Lahiri Mahasai. Sim, tá. Tá na capa também. Essa capa, Áureo, talvez ela seja, assim, no imaginário popular, a referência principal de capa de todos os tempos, a nível de pop, né? Sim, olha a quantidade. Tem lá atrás o Edgar Allan Poe. É incrível a categoria dessa capa e a variedade que ela apresenta. Embaixo do nome Beatles tem ali uma deusa também. Do lado do Crowley e tal, e o Ketesua, que era o mestre do Yogananda.
Tá lá em Olha cima. aqui, ó, vou trazer um detalhe aqui, ó. Esse no centro aqui é uma estátua de Lakshmi. Olha aqui, a estátua de Lakshmi está aqui no centro do. Eu até trouxe a imagem para vocês verem, mas está no Aí, centro isso, lá a embaixo, ó. Lakshmi. Isso, a A Lakshmi. Lakshmi está lá no centro. E aí você tem lá também, ó, vou dar um close aqui nas fotos dos personagens. Aí tem lá Aleister Crowley, Carl Gustav Jung. Tem É. também, olha só quem estava lá, Aí, o ó. Babbage. Babbage, né? Aí essa Babbage. foto é o Babbage com a Mata, a irmã É, dele. Acho que o mas Babbage também no tá CD só tá o Babbage. total Babbage. E eu tô vendo aqui, Samuel, o pessoal tá comentando aqui, só para corrigir, a gente não falou aqui do maior guitarrista de todos os tempos, Jimi Hendrix, né, Áureo? Acabamos esquecendo, porque são tantos músicos maravilhosos. Não falamos aqui do estilo Nash Young, né? Ali também maravilhosos. Tinha muita gente boa naquela época. Depois o Bad Company, na década de 70, o Emerson Lake and Palmer, tem um monte aqui. A gente, quando vai falando, sempre esquece um ou outro, porque era tanta gente boa na época. Não, eu até me lembrei do Hendrix, mas sabe, a gente também tem um tempo aqui para falar, né? Também não pode. Não dá, porque se eu começar a falar do Hendrix, aí, sabe, nós vamos ficar aqui a noite inteira, porque o Hendrix é uma referência até hoje, com o baterista, o Noel Redding no baixo e o Mitch Mitchell na bateria. É aquele trio Jimi Hendrix Experience, é algo que não fizeram, podiam ter feito muito mais quando houve, infelizmente, né, a partida do Hendrix. Se o Hendrix não tivesse partido, tivesse aqui até hoje, ele teria uma história na música do mundo inigualável, porque com o pouco que ele ficou, ele já se tornou um grande ícone. Então, Hendrix foi alguém que, sei lá, não dá para a gente definir dentro da música. Ele era um cara muito sério no estúdio, segundo o técnico dele, o Kramer. Ele era um cara que, quando começava a trabalhar no estúdio, ele marcava de chegar às 10 horas com a banda, ele chegava às 5 da manhã. Quando era 7, 8 horas, 10 horas da noite, o pessoal ia embora, ele ficava até meia-noite ainda trabalhando. Ele tinha uma garra impressionante para trabalhar. E fez o que fez. Maravilhoso. E muitos outros, né, Wagner, que nem dá para... Você falou do Focus, por exemplo, é outra banda que não tem comparação. Na década de 80, o A-Ha, que você não citou. Sim, banda eu também esqueci de falar, na década de 70, o Supertramp, né? Também o Supertramp, olha, não dá para falar de... Não dá para falar tudo que tem. Olha, só para completar aqui, que eu trouxe também as imagens, que também está naquela capa do Sgt. Peppers, dos três. Olha, o Wagner comentou da inspiração do Autobiografia de um Yogi para o CD. E olha só os três que estão na capa lá dos Beatles. Tanto o Lahiri Mahasai, o Texuá e o Yogananda. Os três estão lá. Olha, não, essa capa é um arraso, cara. Bom, nessa época eles tinham a influência muito forte, que eles já tinham estado na Índia, né? E aquilo era uma coisa muito viva naquele momento ainda no Harrison, no George e no John. O John também foi muito ligado ao movimento, à filosofia hinduísta. O George se destacou mais por conta do Hare Krishna, que ele cantou, ele fez muitas gravações com o pessoal do Hare Krishna. O John foi um pouco mais reservado nesse quesito, mas participou tanto quanto ele quando cantavam mantras, eram os dois que cantavam. Então, nessa época, havia muito essa influência na banda do hinduísmo. E essa capa provavelmente deve ter tido recebeu muita influência de tudo isso, né? E para citar também uma banda que a gente esqueceu, só para The Who, o The Who também. Nossa, o Peter Townshend. Pelo amor de Deus. Entendeu? Não tem como. Ô Samuel, depois, a hora que você se autorizar, eu posso mostrar algumas imagens, porque o Samuel perguntou para mim, pro Áureo, pessoal, sobre essa época antiga. A gente está falando disso, mas depois a gente vai entrar na questão New Age, a influência no chakras. O Samuel vai conduzindo a gente tem aí bastante tempo para falar disso, só para o pessoal que está aí saber que é uma coisa geral. A gente está aproveitando. Eu e o Áureo somos velhinhos, então a gente viveu uma época, né, diferente, e a gente pesquisa muito também, além de gostar muito de música. Então é legal poder
Eu vi aqui que teve alguém aqui no chat que falou que o John Anderson lançou um disco com o Kitaro, 1992. Sim, maravilhoso. Kitaro tem 3 músicas do John Anderson com o Kitaro em 1992, né? E o John depois participou com muitos outros músicos. O John Anderson chegou a aplicar reiki, Samuel. Ele gosta muito da parte espiritual. Tem uma música do John Anderson chamado Astral Traveler, de 1970, está no CD Time and World. E essa música fala de um viajante astral. A letra é muito legal. Excelente, você acabou de assistir a mais um corte da TV Consciência Próspera. Espero que tenha gostado. Caso tenha interesse em assistir o episódio completo, clique no link na descrição deste vídeo. E se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e autoconhecimento, se inscreva aqui no canal. Gratidão e que as melhores energias cheguem até você.